Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar o nosso super curso de administração pública e nós estamos abordando o assunto reformas administrativas. Para melhor compreensão, melhor planejamento e organização para vocês, meus queridos alunos, o professor Luiz está gravando cada reforma administrativa em uma aula específica, né? Nós já estudamos o DASP, importante, fundamental, é um dos assuntos mais cobrados nas provas de concurso. Já estudamos o sullamento burocrático e agora chegou a hora de estudarmos aqui o Decreto-Lei 200 de 67. Esse aqui cai bastante também, viu? Cai bastante, você tem a obrigação de saber, né? Ó, a banca do CESP adora esse assunto, então eu estou dando a dica para vocês, né? Só para vocês situarem, né? Aqui está todas as formas de administração do nosso país, né? E aí, o que acontece? Em 36 aí surgiu o DASP, né? 36, 38, a criação do DASP, né? É a administração burocrática, bacana, né? O que acontece? Em 1964, nós temos uma reforma de Estado, né? Veio o que? O regime militar, com uma proposta desenvolvimentista, né? Então, o Decreto-Lei 200, né? Ele se encaixa exatamente aqui, ó. Decreto-Lei 200 de 67, né? Foi considerado, tá, o primeiro marco na tentativa de implantar uma administração pública gerencial no país, né? Então foi o primeiro marco, né? Qual que foi o foco, né, da administração do Decreto-Lei 200, né? O foco foi, ó, a descentralização, descentralização, né? Ou seja, o foco foi ampliação, tá? Organização da administração pública indireta. Tá? Você vai entender o porquê que o governo militar teve essa estratégia da administração pública indireta, né? Então tá aqui para você situar. Ou seja, né? Ó, diferentemente essa reforma aqui, né? De um certo modo, tentou combater a burocracia, né? E você não pode combater a burocracia, né? Ela tem que ter uma outra estratégia. A gente vai falar para vocês, por exemplo, aqui em 98, da emenda constitucional, na verdade, a administração gerencial de 98, ela está alicerçada na burocracia. A única coisa que vai mudar é alguns pontos importantes para poder mudar o foco, né, da administração. Bacana? Agora você já sabe aí o lapso temporal do Decreto-Lei 200. Então vem comigo, né? Então o Decreto-Lei 200, né, o foco do Decreto-Lei 200 foi o quê? Foi na administração pública indireta, né? Ótimo, tá aí. O Decreto-Lei 200 trouxe alguns princípios da administração pública federal importantíssimos que são cobrados em concurso, né? Por exemplo, ó, foi baseada pelos princípios do planejamento, descentralização, coordenação, delegação de competência e controle. Todos esses princípios da administração pública federal. Isso aqui cai em concurso público, ou seja, a administração pública deveria estar trabalhando, né, nesse foco aí de planejamento, de descentralização, coordenação, delegação de competência e controle, né? Bacana. Esse aqui a gente vai ver cada um desses princípios porque é importante, né? Vem comigo aqui, né? Uma das consequências, né, do Decreto-Lei 200, eu quero dizer para você, primeiro, vem a ser o quê? A plena organização da administração pública indireta. O formato que nós temos hoje da administração pública indireta é o formato que foi preconizado pelo Decreto-Lei 200, né? Bacana, né? Ou seja, a expansão das empresas estatais. O grande foco da administração pública do Decreto-Lei 200 foi o quê? A expansão da administração pública indireta, né? Vem comigo aqui. O Decreto-Lei 200, né, pautou pelo fortalecimento de um sistema de mérito e elaborou as diretrizes para o plano de classificação de cargos. Ok, bacana, né? Viabilizou a flexibilização das relações de trabalho no setor público, permitindo a aplicação da CLT. Este ponto aqui, tá? Você aqui, ó, deve marcar em amarelinho, é muito importante, né? Então é o seguinte, a partir de 1967,
com a adoção do Decreto-Lei 200, né? Então, a administração pública direta e a administração pública indireta, atenção, né? A administração pública direta e indireta, eles poderiam adotar, os planos de carreira poderiam adotar dois regimes, né? Ou adotava o regime estatutário, ou adotava o regime CLTista, né? O regime CLTista é aquele mais flexível, né? Não tem estabilidade, tá certo? O estágio existe o contrato de experiência, né? Então nós tínhamos dois regimes, né? O que aconteceu? O regime CLTista também facilita a contratação, né? Na forma que foi pautada aqui o Decreto-Lei 200, né? O que acontece? Em 1988, a Constituição acabou com a possibilidade da aplicação da CLT. É a Constituição de 1900, isso eu digo na administração pública direta, e nas autarquias e nas fundações, acabou com essa possibilidade da aplicação da CLT, né? Por quê? Porque o Constituinte ele foi burocrático, né? Se ele foi burocrático, ele quer todo mundo estatutário, ponto, né? E o que aconteceu? Essa flexibilização da CLT, tá? Teve uma tentativa, novamente, para possibilitar a aplicação da CLT na administração pública como um todo, na emenda constitucional número 19. Né? Alteraram lá o caput do artigo 39 da Constituição. Tudo bonitinho, certinho, né? Só que por uma inconstitucionalidade informal, o Supremo Tribunal Federal não colocou em aplicação os ditames aí do artigo 39, graças a Deus, e nós vamos comentar isso lá na nossa aula da emenda constitucional. Então, importante que vocês saibam que antes do Decreto-Lei 200 não existia a possibilidade da aplicação da CLT, somente o Estatuto, né? Bacana? Vem comigo aqui, né? Muito importante isso aqui, cara, muito importante. Em síntese, o Decreto-Lei 200 foi uma tentativa de superação da rigidez burocrática, podendo ser considerado como o primeiro momento de administração gerencial no Brasil. Isso cai na prova, né? Então, o primeiro momento de tentativa de administração gerencial é considerado pela todos os grandes doutrinadores de administração pública, inclusive por mim, a tentativa, né? Só que essa tentativa aqui, o foco era o quê? A superação da rigidez burocrática, né? A gente vai ler um artigo, em especial o artigo 14 do Decreto-Lei 200, muito importante, né? Bacana, isso aqui é a introdução. Agora, eu vou fazer vocês entenderem. Vem comigo, tá? Vou fazer vocês entenderem. Preste atenção na minha explicação. Aspecto mais marcante da reforma desenvolvimentista, né? Olha aí. Reforma desenvolvimentista, né? Reforma desenvolvimentista. Nós vimos, né, em aulas anteriores, que o Estado liberal democrático teve a sua derrocada, seu término com a crise de 29. Aí surgiu um Estado chamado Estado intervencionista social burocrático. 3 formatos: Estados Unidos, Europa, o capitalismo avançado utilizou o modelo chamado de welfare state, estado do bem-estar social. Países subdesenvolvidos como o nosso adotou uma estratégia estatizante, desenvolvimentista. E nos países socialistas, no bloco socialista, ele teve o quê? O regime socialista, né? Como é que funciona um Estado desenvolvimentista? Vem comigo aqui. Muito importante essa explicação. Nós temos o Estado, tá? Temos a sociedade e aqui nós temos o mercado, né? Tá aqui. Como é que funciona essa estratégia desenvolvimentista? A estratégia desenvolvimentista adotada por nós, é claro, né, que desde Getúlio Vargas também foi um estatista desenvolvimentista, Juscelino Kubitschek também foi desenvolvimentista, né, e o governo militar também foi desenvolvimentista. No lugar do mercado, ele vai ter um misto, tá? Ele vai ter um misto, né? Uma parte, as empresas, né, o próprio mercado. Este mercado aqui, as empresas, é o setor correto deles, é o setor que provoca qualidade, que provoca competitividade, né?
E o Estado aqui, ele vem ocupando parte do mercado, né? E como que foi essa estratégia estatizante, né? Através da administração pública indireta, olha aí. Indireta aí, ó. A administração pública indireta, né? Especificamente através das empresas públicas e a sociedade de economia mista, tá aqui. Então, o governo militar criou muitas empresas, né? Na verdade, ele transferiu parte, tá, do processo decisório para essas empresas que fazem parte do mercado, né? Por que quis isso, né? Professor, qual seria seguir a cartilha correta, né? A cartilha correta era fazer o Estado criar condições para que a própria sociedade se organize e montasse o mercado livre aí, né, uma livre economia, etc. Essa aí era a estratégia correta. Mas ele fez isso, né? Por quê, professor? Ele fez isso, né? Então é o seguinte, essa foi a estratégia dele, né? Então o governo militar, né, o grande foco, né, a estrutura de comando era aqui. Foram criadas centenas de empresas estatais, né? Então, ali era o desenvolvimento da estratégia. Professor, por que consequências disso? Isso já cai em prova de concurso, né? A consequência disso, né, que enfraqueceu a administração pública. Olha aí, enfraqueceu, né, a administração direta. Em especial, a administração aqui. Então, na administração pública direta fica aqui, que é o presidente dos ministérios, né? Ou seja, na administração de estratégia, em especial, o núcleo estratégico, né? O núcleo estratégico. O núcleo estratégico da administração pública direta. Por quê, professor? Olha só. O cara lá, o núcleo estratégico do Ministério da Fazenda, por exemplo, qualquer ministério da administração lá, do Ministério da Administração Pública Direta, né? Então, um cara estudado, um cara inteligente, um cara capaz, um cara competente, né? Ele chega lá na Administração Pública Direta, vem comigo aqui, né? Vem comigo aqui, o que vai acontecer? O cara chega e fala o seguinte, aqui você ganha 5 mil. Só que se você for trabalhar nas empresas estatais, você vai ganhar 30 mil reais. Você vai querer trabalhar aqui no núcleo da administração direta ou na indireta, né? Então, o que aconteceu aqui, gente, né? O que aconteceu aqui, né? Aconteceu que houve um enfraquecimento da administração pública direta. Então, o regime militar, ele ampliou bastante a administração pública indireta, criou muitas empresas para fazer acontecer, né? Ok, então isso aqui, desenvolvimentista de 67, foi a desconcentração, né? Aí, o nosso amigo Luiz Carlos Bresser Pereira pisou na bola, né? Aqui deveria ser descentralização, né? Tudo bem, né? Para a administração indireta, isso que ele fez, né? Inclusive, ele pegou várias atribuições aqui da administração pública direta e descentralizou para as empresas estatais, né? Particularmente para as fundações de direito público criadas pelo Estado, as empresas públicas e as empresas de sociedade de economia mista, além das autarquias já existentes desde 1936, né? Então, além das autarquias. Então, isso que aconteceu aí, né? Houve um grande enfraquecimento e você não consegue ter um Estado forte, um Estado gerencial, se você não faz o quê? O fortalecimento do núcleo estratégico. Professor, quando que esse núcleo estratégico ele foi fortalecido, né? Ele foi fortalecido somente através do plano diretor, vou colocar certinho aqui, o plano diretor da reforma do aparelho de Estado de 95, né? Aqui começaram a se fortalecer o núcleo estratégico com carreiras específicas, por exemplo, de gestor governamental, né? E claro que vem resultar aqui na emenda 19 de 98, né? Claro, foi um erro, com certeza, mas qual que foi a estratégia, né? A estratégia aqui é o seguinte, né, cara, eles estavam com medo do DASP, né? Então o DASP já era a potência aqui, então para não enfrentar a burocracia, houve a estratégia de quê? De criar as empresas, esse foi o foco. Claro
que vai acontecer? Quando você amplia bastante a administração pública indireta, você começa até a perder o controle das empresas. É muito grande para você administrar, né? Então eles perderam, de certo modo, aí, o governo militar, eles perderam o controle da administração pública indireta, né? E quando você perde o controle da administração pública indireta, quando você vem negar a burocracia, o que aconteceu com essas empresas aqui? Essas empresas aqui passaram, tá, a serem vítimas da grande prática do nepotismo, né? A nepotismo, que é a ocupação de cargos públicos por parentes, auxiliares diretos, amigos, etc., amigos do rei. Então houve o quê? Grande prática de nepotismo, que foi um dos motivos do Constituinte de 1988 em bloquear o quê? O acesso à CLT. O Constituinte de 88 ele vai trazer o quê? A regra de concurso público para todos, né? Inclusive para essas empresas estatais. A regra do concurso no Decreto-Lei 200 era basicamente para a administração pública direta. Então, esse aqui é um cenário, entenderam, gente? Isso aqui é cobrado em concurso público, você tem que entender esse lance aí, né? Eu sei que muitos alunos aí, eles nunca se depararam com esse assunto, mas nós vamos ter que enfrentar. Tá? Bacana, entenderam? Vem comigo. Muito importante esse slide, essa explicação que eu passei para vocês. Vem comigo aqui, né? As reformas operadas pelo Decreto-Lei 200, tá, não desencadearam mudanças no âmbito da administração burocrática central. Olha aí, exatamente, né? Então, o foco do Decreto-Lei 200 e, claro, da postura política do governo era a administração indireta. Ele foi o quê? Enfraquecida a burocracia central. O núcleo estratégico do Estado foi enfraquecido. A administração direta. Isso já foi cobrado em diversos concursos públicos, né? Permitindo a coexistência de núcleos de eficiência e competência na administração indireta. Olha aqui que coisa interessante, né? Permitindo a coexistência, né? Então, onde que estava o foco de eficiência, de competência no governo militar? Estava nas empresas estatais. Por quê, professor? Porque eram muito mais atrativos. O acesso, a remuneração, né? A premiação, etc, etc, né? E formas arcaicas e ineficientes no plano da administração pública direta ou central. Ou seja, o Decreto-Lei 200 enfraqueceu muito a administração pública direta. O foco era as empresas. Ele falava ali que resolve, aqui a burocracia trava tudo, né? Problema esse que foi corrigido pelo plano diretor, tá? Em 95 em diante, a gente vai chegar nessa aula e eu vou falar para vocês algumas coisas interessantes, né? O núcleo burocrático foi, na verdade, enfraquecido indevidamente através de uma estratégia oportunista do regime militar que não desenvolveu carreiras de administradores públicos de alto nível, preferindo, ao invés, contratar os escalões superiores da administração através das empresas estatais. Então, o foco foi aí, o foco decisório do país, de um certo modo, foram para as empresas estatais. Tá? Isso aí foi um grande erro do governo militar, com certeza. Bacana? Então, essa é a concepção da ciência política que pode cair na prova, né? E agora, pessoal, agora vamos para o Decreto-Lei 200. Vamos explorar aqui alguns itens aqui importantes, né? Então vem comigo aqui. Primeiro, no artigo 4º, ele fala o seguinte, né? O artigo 4º, muito importante. Antes de falar alguns artigos importantes do Decreto-Lei 200, o Decreto-Lei 200, ele é gigantesco, ele é enorme, e você tem que estudar com muito cuidado, tá? Por quê, professor? Porque o Decreto-Lei 267, né? Depois do Decreto-Lei 200, tivemos a Constituição de 1988, né? E depois tivemos várias outras leis. Então, tem vários dispositivos do Decreto-Lei 200 que não foram revogados explicitamente. Eles foram revogados tacitamente, né? Ou seja, está lá no texto, mas não tem aplicabilidade, né? Vários momentos, várias passagens dele, né? Então você tem que estudar com cuidado. Em contrapartida, nós temos alguns dispositivos ainda que valem até hoje, né? Então você tem que ter muito cuidado em estudar o Decreto-Lei 200. Então vamos lá. O artigo 4º, claro que ele está em validade.
essa estrutura aqui. Isso aqui tem que ser feito os elogios, né? Dar o crédito a quem merece, né? A administração pública federal compreende, né? Essa estrutura que nós temos até hoje, né? Direta, que constitui os serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Então, a administração direta é o presidente e os seus auxiliares diretos, que são quem? Os ministérios. Ponto final, tá? E a administração pública indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, né? Ou seja, são entes com personalidade jurídica própria, né? É indireta, uma outra pessoa jurídica. Já a administração pública direta são entes despersonalizados, né? Por isso que vem lá do direito administrativo. Então, são entes despersonalizados, sem dotação, porque aqui é a pessoa jurídica de direito público, né? Internacional, interno, né? Interno aqui, da administração pública, bacana, entenderam? Então, aqui a administração pública direta, de personalidade jurídica própria, né? Quais são? Nós já sabemos, as autarquias. Muitas das autarquias foram criadas com DASP a partir de 1936, empresas públicas e sociedade de economia mista, em especial aqui pelo Decreto-Lei 200, que deu uma flexibilidade para a criação e era uma proposta desenvolvimentista do governo militar na época, né? Então, isso aqui cai em concurso, né? Vamos lá, os artigos mais importantes. Artigo 6º, né? O que diz o artigo 6º? Ó, as atividades da administração federal obedecerão os seguintes princípios fundamentais. Inclusive, isso pode ser cobrado também na aula de direito administrativo. Quais são os princípios da administração federal? Não da administração pública, que é a administração federal. Isso cai em prova de concurso, né? São 5 princípios da administração federal: do planejamento, da coordenação, da descentralização, delegação de competência e do controle. De novo, planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Nós vamos ver esses dispositivos, porque esses dispositivos costumam ser cobrados em provas de concurso, né? Vem comigo, exercício, TCE Pará CESP 2016, cargo de analista, né? O Decreto-Lei 200, na tentativa de modernizar a gestão pública no Brasil, estabeleceu como princípios fundamentais, né? Planejamento, correto, né? Organização? Não. Treinamento? Não. Direção? Não, né? Quais são? É o quê? Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle, o artigo 6º do Decreto-Lei 200. Então, tem que memorizar. Isso cai na prova. Logo, gabarito absolutamente errado, né? Errado. Ok, né? Então, tem que saber. E agora, professor? Agora a estratégia, a gente vai ler no texto cada um desses princípios, porque pode ser objeto da sua prova, né? A ação governamental obedecerá a planejamento. Vamos lá, o que significa o planejamento? Que vise a promover o desenvolvimento econômico e social do país e a segurança nacional, norteando-se segundo os planos e programas elaborados na forma do título 3, e compreenderá a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos, né? Aqui, nesse artigo 7º, vale a pena dizer para vocês que ele veio... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, um convite para vocês fazerem a isolada do professor Luiz Antônio de administração pública, né? Então nós temos aí uma isolada de administração pública, as aulas disponíveis nessa isolada estão aqui embaixo, só você dar uma olhada aí na descrição, você vai verificar o que tem, quais as aulas que compõem essa isolada. Prazo de acesso 30 dias, investimento aí R$60, né? Essa isolada aqui, inclusive, a administração pública aí foi a minha primeira disciplina que eu tive a oportunidade aí de me aperfeiçoar, de estudar, de me especializar. Então é um curso muito competitivo que vai te dar uma visão muito interessante sobre a administração pública e, claro, para o seu foco em concurso. Bacana? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau.